Criador abençoe você e sua casa. Aqui Rogério Canova. Eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá, bênçãos a todos. Bênçãos espirituais, bênçãos físicas, emocionais para você e sua casa. Nós temos orado por você que é inscrito do canal Sobrevivência, do grupo Sobrevivência. Inclusive, se você não está no nosso grupo no Telegram, entre aqui, ó. É só clicar aqui, Telegram, você vai ser encaminhado para o nosso grupo do Telegram. Aqui o WhatsApp também, você vai ser encaminhado para o nosso grupo. Nós temos orado, lá nós temos um contato mais próximo com aquelas pessoas que têm interesse em fazer-nos perguntas e nós estamos à disposição através dessas redes sociais. Hoje nós vamos responder comentários deixados aqui no canal. São comentários que, se você não estiver sentado, sente para assistir esse vídeo, faça uma oração especial antes, porque o assunto é extraordinário. Nós vamos falar sobre a abominação que causa desolação, descrita lá no livro de Daniel, é um termo profético. Nós vamos falar sobre grande tribulação. Você vai compreender muito bem esse assunto junto com a situação de Daniel, e você vai saber também a diferença de fim dos dias, fim dos tempos, e se 2023, como algumas redes sociais têm anunciado, se realmente é o fim, o tempo do fim, ou o último ano, como alguns têm dito aí, ou se é o limite. O que você acha? Deixe o seu comentário depois. Mas nós vamos falar sobre isso nesse vídeo extraordinário. Não saia daí. Nós vamos responder os comentários e já iniciando, nós vamos começar aqui pelos amigos, o último que fez o comentário aqui, que nós não respondemos ainda, foi o irmão Alexandre. O que ele disse, Mariane? Criador vos abençoe, meus irmãos, é verdade, tenho me esforçado muito, principalmente na parte importante que diz respeito à adoração, e o principal de tudo é esse conceito. Exatamente, irmão, adoração. Nós temos que nos esforçar para agradar o Criador. @usermg5, o que ele disse, Mariane? Conteúdo muito edificante e estimulante a pesquisa e estudo, que o Eterno continue a abençoá-los. Irmão, irmão, eu acredito que seja irmão, o Criador vos abençoe, viu? Nós ficamos gratos e nos sentimos plenos em sermos úteis também. Irmão Alexandre deixou o que, Mariane? Amigos e irmãos, que o Altíssimo abençoe vocês, mas o que é a asa das abominações e o que foi derramado sobre o assolador em Daniel 9:27? Esse texto está em conformidade também com Mateus 24:15, Daniel 12:1, e esse tempo de contagem que está no fim do texto de Daniel 12, de 10 a 13, esse tempo já passou? Olha só, irmão, nós vamos responder agora. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí, você que também está nos assistindo, lá em Daniel 9:27. O livro utilizado aqui é Daniel 9:27. Nós vamos aqui à esquerda da The Word. Se você não tem esse aplicativo no seu computador, pode entrar em contato conosco lá pelo Telegram. E lá nós disponibilizamos para você baixar esse aplicativo. O 9:27, a Mariane fará a leitura de Daniel 9, o verso 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E por causa do espalhamento das abominações, ele fará assolada, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Irmão, olha só que coisa importante analisar, e você que está nos assistindo, que se interessa por esse assunto também. Primeiro, quando você vê numa versão como essa, não aparece a palavra asa da abominação. Quando eu jogo para João Ferreira de Almeida, com versos Strongs, eu tenho aqui o 9:27, eu tenho a referência à asa da abominação. Olha o que diz aqui, a Mariane fará a leitura. E ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. É uma extremidade. Quando a gente clica aqui, nós vamos ver a palavra traduzida, ou melhor, com significado a partir de Strong. Tá? É muito importante nós entendermos isso. A versão utilizada para análise por Strong, o uso do dicionário mencionado aqui, é feito a partir do significado da palavra dentro do conceito tradicional e também cultural dos judeus, tá bom?
Até então, um tempo atrás, nós acreditávamos que esses caracteres eram judaicos, e não são. Né? Nós já falamos isso em Nós outros acreditávamos vídeos. que eram hebraicos. Hebraicos, perdão. Mas não são. Não são, né? São judaicos, tá certo? Boa correção. E então, o significado aqui seria extremidade. Agora, eu acredito que o que está mais incomodando o irmão é localizar essa situação em si, localizar o fato em si, compreender. E nós vamos ajudar para que isso aconteça. Nós vamos lá para Mateus 24, verso 15, para ver se tem referência, apesar de algumas traduções trazerem como referência, né, Mateus 24, joga lá para Daniel. Mas o que diz Mateus 24, 15, Mariane? Por favor, faça a leitura para a gente. Quando, pois, virdes a abominação da desolação... O que está entre parênteses não tem no texto. Tendo-se postado no lugar santo... Pronto. Terminou. Terminou. Então, aquela que havendo sido falada através de Daniel, o profeta, não está no texto. Tá? Eu sei que, olha, aqui, se eu for com o mouse aqui no cantinho, eu encontro Daniel como referência falando sobre a profecia. O que nós precisamos de compreender? Que de tudo que tem escrito, existe uma linha de raciocínio. A linha de tradutores, a linha de pessoas que estão expondo o seu ponto de vista. Se vocês não assistiram, vocês que estão nos vendo, o irmão Alexandre acredito que já assistiu, não leia a Bíblia antes de ver esse vídeo, lá nós explicamos a diferença sobre as traduções. É importante você conhecer a tradução literal, como que ela funciona, todos os autores na tradução literal, como uma dessas daqui que nós estamos utilizando, coloca um pouco de si. Esse aqui já suprimiu o que for acrescentado no texto. Essa tradução colocou entre parênteses, para que nós tenhamos a clareza de que o tradutor, percebendo uma semelhança com o texto de Daniel, colocou aqui junto do texto. E aí a gente acaba entendendo, achando que isso é palavra completamente vinda do Criador. Aqui, ó, está se cumprindo aqui, ou vai se cumprir, disse o ungido, o cordeiro, ou como alguns o chamam aqui através do texto de Jesus. Certo? Então essas palavras aqui, isso aqui é uma explicação que o mestre deu, certo? Ele deu a respeito do quê? O verso 14 diz o quê, Mariane? Será pregado em todo o mundo este evangelho do reinar para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então virá o fim. É importante você entender todo o contexto para compreender o que é a abominação e se ela ocorreu e se ela tem a ver aqui com o texto. O verso 34, ele traz uma clareza muito grande. Independente da tradução, da tradição que foi utilizada na tradução, o verso 34 ele é muito esclarecedor em todas as versões. O que diz? Em verdade vos digo que de modo nenhum passe esta geração até que todas e quaisquer destas coisas aconteçam. Então aqui está. É um verso contundente, ele detalha dizendo, nós acreditamos que ele está correto, dizendo que aquela geração que ele estava discursando, correto? Aqui, ó, Mateus 24, havendo Jesus saído, retirava-se para longe do templo e aproximaram-se dele os seus discípulos e lhe mostraram as estruturas do templo. Então, ele estava discursando para aquela geração. Nós temos o hábito de pegar o texto e trazer para nós. Isso não é ruim, aprender com o texto. Mas o texto não é para nós. Mas nós não podemos substituir. Isso, a teoria da substituição. Teologia da exato. Substituição. Então, a gente até falou sobre isso já. Então eu preciso de entender o texto. O discurso, que inclusive está em vermelho, é do Cordeiro para os seus discípulos. E ele é muito claro aqui no verso 24, dizendo que tudo isso iria acontecer àquela geração. Agora, o verso faz referência, sim, pelo que dá a entender, sim, faz referência a Daniel. A indicação do grupo de pessoas ao estudar, que colocou
a tradução aqui literal com notas, eles foram felizes a fazer referência a Daniel? Foram felizes. Nós não acreditamos em tudo que vem para nós, porque cada experiência ela vai de acordo com a vivência que você vem colocando para si. Você vai procurando textos para amparar as suas afirmações. É assim que todo mundo faz. Agora, ao amparar as afirmações, nós precisamos de colocar em experiência pessoal, fazer experiência daquilo para ver se o texto confere. Para ficar melhor a compreensão, nós vamos voltar em Provérbios capítulo 28 para nós entendermos um pouco o que é abominação para o Criador. O que o Criador tem como abominação? Provérbios capítulo 28, é muito pequenininho aqui à esquerda, mas a gente ainda enxerga, precisando trocar o óculos. Provérbios 28, o verso é o 9, já deixei separadinho aqui. O que diz, Mariane? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. É uma das abominações. São muitas as abominações referentes àquilo que o Criador menciona que ele não suporta, é abominável para ele, ele não aceita. Nós vamos em Deuteronômio 28, quer dizer, 18 do 10 ao 13. Entre ti não se achará quem faça passar através do fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador por adivinhação, nem adivinhador por sinais ou nuvens, nem praticante de encantamentos e observador de agouros, nem feiticeiro, nem unidor de encantamentos, nem quem consulte a um espírito familiar, nem prognosticador, feiticeiro, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tais coisas, abominação é o Criador, e por essas abominações, o Criador os lança fora de diante de ti. Perfeito serás ao teu Criador. Então aqui nós temos algumas informações. A Escritura ela está cheia de informações que nos levam a perceber o que é abominável ao Criador, certo? Então quando nós lemos lá em Daniel 9, nós vamos voltar lá em Daniel 9, no verso 27, e dito que a abominação que causa desolação, o Criador estava falando referente ao povo de Daniel. Ele não estava falando referente a outro povo. O texto todo, a sentença toda é para o povo de Daniel, porque realmente é o povo que está querendo fazer a vontade dele. Então, tudo aquilo que é abominável para ele, que o povo estava praticando, se tornou vamos dizer, o estupim para que o Criador trouxesse a grande tribulação mencionada Isso. em Mateus 24. Inclusive eles falam assim, que o povo de Daniel é o povo do fim. Mas você vai ver que ele está orando, e antes mesmo dele terminar a oração, o mensageiro veio, trazendo a resposta para ele. Então ele estava orando para um específico povo. Exato. Para uma nação específica. E era para a época não muito distante dele. Mas, irmão, como é que a gente explica? A gente está antecipando aqui, né? Nós vamos completar logo a série Daniel. Nós paramos no capítulo 8. Nós vamos seguir do 9 em diante. Não é hoje. Por que nós fizemos a pausa? Eu quero que você compreenda que durante a sua pesquisa de vida, você vai reestabelecer valores e conceitos na sua mente. Porque de tudo que nós temos à disposição, tudo precisa ser muito bem analisado, para não sermos pegos por vento de doutrina teológica, rabinística, certo? Ou de qualquer movimento que exista nas redes sociais. Nós precisamos de entender o texto como ele é. Mas como nós moramos num berço de tradições gregas, romanas, também. Tradicionalismo pagão, abominação aos olhos do Criador, apesarmos de não sermos o povo de Daniel, mas isso tudo traz
dificuldade em compreender com clareza o que o Criador quer nos dizer. E também porque tem muitas pessoas que pegam textos isolados, Rogério. Exato. Né? Pega ali só o Mateuzinho ali separadinho, aí quer comparar com Daniel lá, né? Parte do capítulo, mas não lê o livro inteiro, não faz... não dá importância ao restante. Então acaba confundindo mesmo. Daniel 12:1. Naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve qualquer nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo o teu povo será libertado, todo aquele que for achado escrito no livro rolo. Exato. Então, na grande tribulação, naquele tempo, um pouco depois, vamos dizer assim, haveria essa libertação. Nós falamos no vídeo anterior, referente a quem é esse Miguel. Na verdade, nós não falamos abertamente, nós vamos deixar para entrar nesses detalhes em Daniel 12, quando nós chegarmos lá. Mas só para ajudar a trazer clareza aqui para o irmão, e sempre com um pouquinho de parábolas, para que você aguce, você que está nos vendo. Não seria interessante nós entregarmos tudo pronto e afirmarmos para os irmãos, porque isso traz talvez conforto ou desconforto, e não deixe dúvidas para que haja pesquisa. E o nosso interesse é sobrevivência, para que você coloque na sua vivência todas essas informações e tire as suas conclusões e faça as suas pesquisas. Então se levantará esse representante desse povo. O que diz o verso 13, Mariane? Aliás, do verso do 10 ao 13. O que diz do 10 ao 13? Muitos serão purificados, serão embranquecidos, serão provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te postarás em pé na tua porção no fim dos dias. Note que o texto aqui eu até separei, tem fim dos dias e tempo do fim. O verso 9 diz: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Você que está nos acompanhando há algum tempo, se você retroceder as informações que nós temos trazido aqui a você através da observação do tempo, você vai perceber se esse tempo do fim já aconteceu ou se não. Se você ainda não ligou, nós vamos um pouco mais além para que você compreenda aqui. E também você vai compreender no fim dos dias. Ora, nós temos uma profecia datada, com data para começo e data para fim. E nós temos uma revelação aqui no capítulo 12, falando sobre tempo de fim e fim de dias. E a orientação dada aqui diz assim, que é para Daniel descansar, porque a porção dele estaria separada nos fins dos dias. Eu poderia usar essa interpretação aqui e dizer que quando houver a grande ressurreição, segundo o que menciona a Escritura como um todo, Daniel iria se levantar. Eu poderia utilizar isso, mas o texto aqui, ele traz uma clareza muito maior, mostrando, inclusive quando nós vamos lá ler os evangelhos, dizendo que algumas pessoas apareceram, algumas pessoas conhecidas apareceram, né? Então o texto fica interessante. Eu poderia dizer que Daniel ressuscitou junto com aquela classe especial mencionado. E entraram em Jerusalém pelas portas. Exato. E deixaram muitos assombrados. Isso está escrito, relatado. Agora, as profecias estarão fechadas e seladas até o tempo do fim. Querido, não é o meu tempo. Fim do quê? Não é o seu tempo. O termo profético traz um desfecho. E esse fim já aconteceu. É o fim
da profecia. A grande tribulação, ela já ocorreu, foi para aquela geração, foi para o povo de Daniel. Quando esse representante se levantou, ele já estava, vamos dizer assim, reinando sobre esse povo. E era de propriedade dele esse povo. E você vai perceber que esse povo, que é separado por uma linhagem que vem de Abraão, tem um acordo, uma aliança imensa com o Criador. E toda essa aliança, ela é extraordinária. E não poderia haver abominação que causasse desolação. Porque a abominação é que permite que a desolação venha. Aconteça. E ela ocorreria ali no meio do povo. O povo iria se apartar das leis, das festividades, como nós já mencionamos em outros vídeos aqui. Porém, eles já tinham um testemunho vivo. Eles já tinham. Já fora dado a eles um testemunho vivo de como que o Criador queria que eles se comportassem. Mas sempre existiu a classe dos rebeldes. Isso. E por isso houve a desordem ou, né, a desolação. O lugar ficou desolado. Desolado, vazio. Inclusive, a palavra desolar significa vazio. E eu preciso de entender de uma vez por todas, antes de correr atrás de qualquer vento de doutrina, que os conceitos, eles mudam com o tempo. Os pensamentos, eles mudam com o tempo. Por quê? Porque hoje nós temos conceitos a respeito do mesmo assunto, falando sobre 2023 como fim. Cadê? Cadê os arrebatamentos prometidos? Os grandes canais que anunciavam o desfecho para o final do ano passado, algo extraordinário, mês de novembro. Na verdade, desde 2020 já estão falando desse desfecho, estão falando e nada. Uma hora o pessoal vai acertar, né, Mariane? Ou seus descendentes, né? Então vai ficar porque pirata. Vai protelando, né? Aí alguém vai dizer assim, o pessoal lá tinha razão, né? Se houver tempo para dizer. Mas enfim, o que eu quero que você entenda é que as coisas do Criador são bem reveladas. Elas ficam bem claras aos olhos. Basta observar o tempo, basta observar a lei dele. E caso eu tenha dificuldade, eu preciso de saber bem o conceito que está sendo utilizado no tipo de pregação que eu estou vendo. Porque Strong usa conceitos judaicos, termos judaicos para compreendermos as traduções que até então nós achávamos que eram hebraicas. Irmão, eu espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta, e o que permeava nas extremidades, o que trouxe a desolação, irmão, são exatamente aquilo que é abominável. Tem uma lista imensa. Né? Você vai ler tudo aquilo que o Criador proíbe, e algumas proibições você até tem como remediar com uma purificação. Outras são abomináveis. Inclusive, alguns livros relatam assim: bem-aventurados ou felizes aqueles que guardam os meus mandamentos e têm o testemunho. Essas pessoas são bem-aventuradas, aqueles que têm isso como, né, como algo extraordinário, algo revelado para suas vidas. Agora, aqueles que não têm, que não aceitam, que não querem, são pessoas que estão diante dos olhos do Pai abomináveis. E a tribulação? Como que teria tribulação numa situação como a nossa hoje, em termos mencionados aqui, que todos mencionam nos canais, sendo que as pessoas não fazem nem ideia o que é abominável ao Criador? Não fazem. Tem uma galera que fala, segue o nome, mas não segue a vontade do Criador. Acha, não, foi tudo abolido. Onde? Em que verso, em que capítulo está escrito? Porque quando há uma ordem, há outra ordem para desordenar aquela. Certo? Quer ver um exemplo muito claro? Que o Criador não deixa nas entrelinhas, para isso não tem parábola. Abraão, sobe no monte e me dedica o seu filho. Lá atrás ali ele disse que não era para sacrificar crianças.
certo? Porém, embora ele tenha dito isso posteriormente, abertamente, mas eu acredito que havia em outros textos isso. Abraão conhecia a voz, subiu ao monte. Quando Abraão vai sacrificar o filho, o que o Criador diz para ele? Não o faça. Então, não o faça. Então encontra e mostra para mim uma ordem dizendo de um profeta, não é necessário mais. Não é para ser feito. O Criador revelou, mandou dizer ao povo, manda dizer ao povo de Israel, onde está? Sem teologia, sem achar, eu acho, né? Esqueci até de comentar, depois eu vou fazer um comentário aqui num texto interessante, mas sem achismo, uma ordem direta. Se você quer seguir a teologia, né, se sente bem, tudo bem. Mas vir questionar com pontos que não estão escritos, aí não dá para fazer referência com isso. Nós vamos lá para a pergunta do irmão. Teve o irmão, vamos lá, a partir do irmão Alexandros, nós temos o irmão Domingos, não conseguiu ouvir. O irmão, o pessoal não reclamou. Eu acredito que talvez seja o áudio aí do seu celular ou do aparelho que o senhor está usando, tá? O áudio a gente verificou aqui, ficou razoável, tá certo? O irmão Adriano José, o que ele comentou aqui, Mariana? Ele deixou um comentário grande, né? É bem grande. Então vamos lá. Começa a fazer a leitura aí. Depois os irmãos podem fazer a leitura ali. Ele fez, inclusive, irmão, você fez uma cronologia aqui. Vamos usar esse termo para todos entenderem. Ficou boa, tá? A tua cronologia não está ruim, não. Mas o que ele comentou aí, Mariane? Muito bom, gostei. Veja, Deus criou os astros para marcar o tempo. Por exemplo, o Sol marca os anos, a Lua marca os meses, as estrelas separam o dia da noite, marcando os dias. Se esses astros não existissem, não teríamos como marcar o tempo. A expressão quando o Sol, Lua e estrelas caírem do céu significa o fim de um período de tempo. Os tempos que as Escrituras nos informam são sempre os mesmos, porém medidos de forma diferente, por exemplo. Irmão, a referência da Lua para marcar os meses, se o irmão está achando isso como verdade, nós não conseguimos achar por aqui. Imagine que nós já pesquisamos os calendários que estão disponíveis e nós não encontramos. Qual que é o processo do nosso empenho aqui, irmão? Conhecer e colocar em prática. E através das observações aqui da minha família, irmão, não tem como marcar os meses com a lua. Não tem, irmão. E a Escritura fala completamente ao contrário sobre isso. Eu vou mostrar para o irmão e para aqueles que estão nos vendo agora, através de versos da Escritura, que uma tradução tendenciosa pode levar as pessoas a crerem assim. Nós vamos lá para Salmo 104, verso 19. Vou abrir novamente aqui, Salmo 104, verso 19. Salmo 104, isso, verso 19. Já deixei separadinho aqui. O que está escrito, Mariane? Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Se eu vir para uma outra versão de tradução, eu vou encontrar assim no verso 19. Leia o 19 para mim, Mariane. Fez a lua. Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso. Irmão, Yarear. Faça uma breve pesquisa, eu falo breve, para que depois aguce você a fazer uma acadêmica. A pesquisa acadêmica, ela sempre vai ser ideal. Todos os luzeiros mencionados na linguagem que eles dizem ser hebraica hoje, que não é, nós já mostramos em outros vídeos que ela é judaica, usam termos pagãos. Shemesh e Arear são termos pagãos, de deuses pagãos, para adoração a eles próprios. Então, não fica longe de compreender que todos esses tradutores, irmão, fechei aqui demais, hein? Mas tudo bem. Não fica difícil de compreender que todos esses tradutores colocaram supostamente a sua fé para que outros seguissem. Se o irmão ainda não assistiu, não leia a Bíblia antes de ver esse vídeo, eu convido o irmão a assistir. Ficou bem
objetiva, apesar do assunto ser grande, mas nós colocamos ali as formas de tradução. Então, quando eu uso um texto para fazer referência, eu tenho que entender o texto, conhecer de tradução. O que o Rogério está tentando dizer é o seguinte, é que antes da escrita chegar em nossas mãos no português, ela era antes escrita em outras línguas, né, Rogério? Exato. Grego, judaico, e mediante essas traduções de outras línguas, vou citar aqui o judaico, por exemplo, lá aonde está escrito lua no judaico, estava escrito Yarear, ok? E esse termo Yarear é um termo pagão, Exato. de um deus pagão, ok? Então, ao tradutor for colocar isso para o português, colocou lua ali, mas que na verdade não existe. É isso, né, Rogério? As traduções, elas são bem tendenciosas. Até, para compreender, irmão, essa questão de lua marcando o tempo, é necessário fazer uma observação. Eu sei que os grandes canais apresentam a lua como referência, mas ninguém mostra uma experiência pessoal. Não, ninguém. Ninguém mostra isso na prática. Eu desafio qualquer canal a mostrar na prática uma observação lunar que bate certinho com o tempo do Criador. Primeiro, a semana tem que ser fixa e não pode ser móvel. Isso em qualquer lugar no mundo. É o que nós vemos aqui a olho nu. E vamos ler aqui dentro da Escritura. As pessoas têm o costume de usar também Isaías 66, no verso 22. O que diz a Escritura, Mariane, e o 23? Porque como novos céus e nova terra que hei de fazer permanecerão diante de minha face, diz o Criador. Assim também há de permanecer a vossa semente e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a seguinte lua nova, e desde um sábado até o seguinte sábado, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Criador. Exato, então o pessoal coloca a lua aí como referência, né? Vamos ver de mês, né? Coloca lua referente a mês. Vamos ver aqui no verso, pelos versos Strongs, o que foi traduzido, como que foi mencionado e colocado essas palavras aqui. Lê pra gente, Mariane, a 23. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor? Exato. A palavra aqui não é Yarear, não tem lua aqui. Não. Você pode usar qualquer forma de traduzir do judaico, porque não é hebraico para o português, desses caracteres que estão aparecendo aí, Strong, H2320, é Rodesh a palavra. E Rodesh é a cabeça. É novo. É novo, início. O pessoal pode falar assim, mas ali embaixo está lá número 1, a lua nova, mês mensal. Porque era um tradicionalismo judaico. Já era um tradicionalismo. Mas o tradicionalismo contradiz o que a Escritura diz, e eu vou mostrar aqui. Se as pessoas que estão nos ouvindo se sentirem bem em seguir essa linha judaica de raciocínio e se sentirem felizes, tudo bem. Mas é uma abominação que causa desolação. Isso daí é uma abominação que causou e eu desafio, a desolação. Eu desafio alguém que consiga provar o contrário, usando uma experiência pessoal e inclusive a própria Escritura. Não o texto João Ferreira de Almeida ou coisas assim. É muito fácil. Isso aqui é a palavra de Deus. Como que a palavra de Deus em línguas diferentes estão com significados diferentes? Ora, tem alguma coisa de errado aí. E é o que nós temos mencionado aqui para os irmãos, para os amigos. Mas olha só como que fica bem mais fácil de compreender quando nós fazemos uma outra referência. Eu vou ler para os irmãos aqui e para as pessoas que estão nos vendo como que surgem esses assuntos. Eu separei do livro aqui de Eclesiástico, que não está na Escritura, mas está na Bíblia de Jerusalém. Isso. A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia católica. Exato. Okay? Você encontra em Eclesiástico, no capítulo 43, no verso 6, a seguinte informação. Lê pra gente, Mariane. Também a lua, sempre exata a mostrar os tempos, é sinal eterno. É a lua que marca as festas. Astro que decresce depois de sua cheia. É dela que o mês tira o seu nome. Ela cresce espantosamente em sua evolução, insígnia das milícias celestes brilhando no firmamento do céu. Eu posso ler
a Bíblia de Jerusalém, achar esse texto considerado apócrifo pelos evangélicos e pelos judeus, eu posso dizer assim, olha só, está aqui realmente a lua. Mas eu preciso de saber quem que escreveu o texto, quais são as referências em relação ao texto. Eu vou mostrar para vocês aqui, nós separamos para aguçar a sua pesquisa. Quem escreveu o livro de Eclesiástico? Quem foi o autor? O autor. O autor, a autoria, a tradução é tendenciosa. Faça a leitura depois você, mas é o Wikipedia. Não precisa de fazer, acreditar aqui. Pegue as referências, é assim que pesquisa. Isso. Vá nas referências aqui e olhe, aqui ó, Bíblia de Jerusalém, olhe palavra por palavra. A própria Bíblia de Jerusalém traz menção ao texto escrito. Isso. E se você for ler lá no rodapé, você vai ver, realmente o texto é tendencioso. O camarada era um judeu tendencioso e ele queria fazer adoração aos astros. Tendencioso, tradicionalista? Isso. Mas, Rogério, vocês não observam o sol, a lua e as estrelas? Nós observamos, mas nós não os adoramos. Há uma diferença imensa. Nós não queremos incluir nas nossas vidas a abominação que causa desolação e nem trocar a forma de observar o governo divino. Isso é abominável aos olhos do Criador. Se ele estabeleceu, como que eu tenho o direito de trocar? Eu vou ainda trazer referência aqui, irmãos, para vocês que estão nos ouvindo. Eu quero que você acompanhe a leitura de um outro livro apócrifo, Jubileus. Jubileus no capítulo 2, no verso 9, eu já deixei separadinho aqui para ficar bem prático. Inclusive o computador está até pesado, confuso. Por causa dessa situação. O que diz aí, Mariana, o verso 9? E o Criador deu o sol como um grande astro sobre a terra para indicar os dias, as semanas, os meses, as festas, os anos, os sábados, os jubileus e todos os períodos dos anos. Mas é um livro apócrifo também. Como que você me prova que esse é mais santo certo que o outro, mais santo que o outro? Porque nós estamos há tempos observando tradicionalismos, culturas, e esses achados aqui lá de Qumran, eles estão de acordo com as nossas... Não é porque nós estamos observando. Eu vou mostrar dentro da escritura que o Criador deixou o céu, as estrelas, a lua, o sol, os luzeiros para nós observarmos. E não o tradicionalismo das pessoas. Então, quando eu encontro um livro que menciona aquilo que está sendo apresentado aos olhos, é óbvio que ele é confiável. Isso. Essa é a balança que nós devemos pesar. E outra, se nós não tivéssemos nada escrito a respeito disso, o céu por si já é um livro aberto, direcionado pelo Pai para que nós possamos observar. E não existe desculpa para não observar o céu. Não existe, eu trabalho, eu fico presa dentro de casa o dia inteiro. Eu moro dentro de uma cidade grande, a luz da cidade ofusca a luz das estrelas, eu não consigo ver. Existe um prédio aqui que tampa o nascer do sol, o nascer da lua, o nascer das constelações. Não! Você precisa tirar um tempo para observar a posição dos luzeiros de acordo com cada mês, para você identificar qual é o principal luzeiro que faz esse tipo de marcação. E os céus não mentem. Ok? Céus não mentem, não tem nada de errado e nem vai acontecer nada no céu que o Criador fez para confundir a cabeça das pessoas. Exato. Ok? Porque existem, nós não vamos mencionar aqui, mas a gente pode estar trazendo isso num vídeo posterior. Existem pregações nas redes sociais, né? Também, mas existem provas escriturísticas dizendo que os céus, a lei dos luzeiros, ela é para sempre. Ela não muda, porque se caso mudar, entende? O Criador se esqueceria da geração, da descendência. Então não há sombra de mudança dos luzeiros. E isso é para todo tempo, por eternidade, ok? Enoque 72, verso 3. Esta é a primeira lei das luminárias. O sol. O chefão é o sol. O sol. Gente,
quando você lê isso, primeira lei das luminárias, se atenta às palavras. Se está dizendo aí que é o primeiro, é porque é o primeiro. Entende? Não existe outro luzeiro que está à frente dele e que vai marcar precisamente melhor do que ele. Ele, de acordo com o livro de Enoque, é a primeira lei das luminárias. Verso 19. O sol e as estrelas são todos os anos. O sol e as estrelas são todos os anos a tal ponto exatos que em nenhum dia se adiantam ou se atrasam nas suas posições. Tá? Ao contrário, todos eles fazem o ciclo anual de precisamente 364 dias. Posso pular para o 21? Não, vai em frente. Vai no 21 até o 22 depois. Quanto à lua, 3 anos perfazem 1062 dias. Em 5 anos leva um atraso. Olha as palavras-chave. Um atraso de 50 dias. Isto é, a soma de 1770 devem ser acrescentados 1000 mais 62 dias. No calendário lunar. Acréscimo, na verdade não é nem no calendário lunar. Acrescentado no ciclo lunar para ela bater com o sol. Para ajustar, ok? Pois em 8 anos ela se atrasa 80 dias. São 80 os dias todos do seu atraso em 8 anos. Porém, verso 23. O ano completa-se corretamente segundo as estações do mundo e segundo as estações do sol. Ah, Rogério, o que seriam essas estações do mundo? É porque as estações, elas são independentes dos luzeiros. Elas chegam, elas dão sinais que estão chegando. Primeiro. Porque os anjos encarregados de marcar as estações, que isso é bem claro no livro de Enoque, que existem os anjos encarregados de fazer sinais de que as estações estão chegando, é como se fosse um imã, né, Rogério? Que empurra, entende? Então, o luzeiro solar, como vai dizer aqui no próximo, nas próximas entrelinhas aqui, o ano completa-se corretamente segundo as estações do mundo e segundo as estações do sol, as quais têm sua origem nos portões por onde o sol nasce e se põe pelo espaço de 30 dias. Exato. E ponto. É apócrifo? É. Vamos lá em Salmo 19, vou até fechar aqui para ficar mais leve um pouquinho. Salmo 19, ele pediu cancel, deixa eu salvar aqui, aí fecha. Salmo 19, Salmos 19, nós estamos aqui em que livro? Isaías. Salmos 19, abriu, Salmo 19, e no verso, fugiu o verso aqui agora, deixa eu clarear, Salmo 19, verso 1, é o verso 1. Isso, deixa eu colocar aqui sem os versos strongs, a Mariane vai fazer a leitura até o 11. Salmo de Davi para o músico mora. Os céus declaram a glória do Criador e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz emitir sua fala para outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a voz deles. O cordel de medir deles sai através de toda a terra e as palavras deles saem até o fim do mundo. Neles ele pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai de sua câmara nupcial e se alegra como um herói a correr o seu caminho de corrida. A sua saída é desde uma extremidade do céu e o seu circuito até suas extremidades, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Criador é perfeita, fazendo a alma retornar. O testemunho do Criador é fiel e dá sabedoria aos simples. Você percebe aqui onde estão as testemunhas do Criador. Sim. Certo? Segue a leitura, Mariane. Os preceitos do Criador são retos e alegram o coração. O mandamento do Criador é puro e ilumina os olhos. O temor do Criador é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Criador são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o que goteja dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Eu
gostaria que vocês fizessem uma pesquisa depois nas enciclopédias. Pode utilizar a enciclopédia britânica, qualquer outra enciclopédia virtual que você queira. Provavelmente você não a tem em casa. Faça a pesquisa e observe de onde vem essa observação lunar. Nós já mencionamos aqui em outros vídeos, mas não há nenhum relato encontrado nas escrituras, a não ser textos ajustados, como nós mostramos ali. É fácil, você pega o texto, né? Eu vou traduzir para a minha língua, né? O meu povo judeu adora a lua, adora Yareach e o Shemesh. E o que eu faço? Eu vou colocar adoração para eles. Aí é muito fácil de mudar o texto. Agora você vai ver que de Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, não existe outra orientação a respeito desse assunto diferente do que nós estamos falando aqui. Não existe. Como que um texto pode contradizer o outro? Certo? Então não é teologia, é o que o Criador deixou para ser observado, que são os luzeiros. O texto próprio aqui é muito claro, esse texto, a mostrar que são testemunhas para que vejam se nós estamos trazendo para as nossas vidas as abominações que causam desolação. Certo? Espero que tenha sido bem respondido a pergunta, né? O comentário. O irmão não fez uma pergunta, mas ele fez um comentário. Irmão, reavalie. Se o irmão se sente bem em seguir essa linha lunar, fique à vontade, mas ela não está amparada no contexto mencionado pelo Criador. Pode ser contextos ajustados, como eu mostrei lá em cima, na outra pergunta do irmão, usando versos Strong que são referentes aos judeus, né, ao tradicionalismo, por exemplo, na tradução feita da Vulgata Latina, né, ou outras traduções também, a Septuaginta, você vai encontrar referência à adoração através das nações que imperavam na época, seja grego, seja romano, você vai encontrar referência, ou seja, os próprios judeus aí trazendo a abominação sobre a cabeça deles, tá certo? O próximo comentário aqui, nós vamos voltar lá para os comentários. A próxima aqui é a irmã Karina. A irmã Karina se achegou próxima a gente recentemente. Seja bem-vinda, viu, irmã Karina? Comente para mim, Mariane, o que ela disse. Conteúdo muito esclarecedor e edificante. De fato, o importante é criar e manter um relacionamento com o Criador e ensinar os nossos filhos com a própria vida. Que o Eterno retribua as bênçãos, a generosidade de vocês em compartilhar seu conhecimento. O Criador abençoe, viu, irmão? Obrigado pela sua companhia, o Criador abençoe sua família também. O que mais que ela disse? Muito bom este conteúdo. Para mim, que estou começando a estudar o assunto, o conteúdo abordado no vídeo faz muito sentido. Fiz alguns prints para montar um material didático para o ensino domiciliar. Que o Eterno os abençoe. Exato, irmã. Irmã, ainda nós temos que fazer algumas menções a respeito da terra, tá? Tem muita coisa ainda para colocar. É que a gente vai estudando, vai adquirindo conceitos mais apurados, irmã. E aí a gente, quando vê que acha que dá para montar um artigo interessante, a gente percebe que ainda faltam algumas coisas, tá? Mas já dá para as crianças terem uma referência boa assim, sobre o que o Criador deixou para nós. O outro comentário dela, Mariane. Verdade, irmão, nossa única missão é viver de acordo com o propósito do Criador para a nossa vida. Fico triste ao perceber pessoas queridas sendo levadas a crer em absurdos. Um número grande de pessoas tem se aproveitado da falta de conhecimento bíblico e principalmente da falta de comunhão com o Criador para ganhar dinheiro e visibilidade. De fato. O pessoal vem proferindo aí profecias para dilubriar as pessoas e deixar as pessoas depressivas, né? Ela deixou um outro comentário sobre a série Daniel. Conteúdo maravilhoso. Irmãos, há tempos eu venho conversando com alguns irmãos sobre esse aspecto de reinados. Se focarmos apenas na terra, muitos textos da Escritura não fazem o menor sentido. Louvado seja o nome do Eterno por essa confirmação bendita. Irmã, nós acreditamos estar certos, tá? Nós estamos pesquisando constantemente. Vamos retomar alguns assuntos aí de Daniel no capítulo 9, né? Que nós vamos dar sequência. E vai ficar mais fácil a compreensão e um pouco mais clara. O próximo comentário? Irmãos, qual a fonte do texto onde fala sobre o Império Persa? Muito interessante. Irmã, quando a gente abre um pouquinho o conceito, nós colocamos essa figura lá no vídeo, né, como sendo... Ela não é muito
comum de se ver, né, como a Babilônia como cabeça de ouro, a Medo prata e a Pérsia bronze. Normalmente nós vemos a Medo-Pérsia junto. Mas quando nós vamos avaliar o texto, irmã, nós encontramos uma referência muito interessante lá em Daniel 2. Deixa eu abrir aqui Daniel 2. Daniel capítulo 2, irmã. Ele traz uma referência muito interessante e confirmadora quando há revelação para o rei. Verso 39, Mariane. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Perceba que a menção aqui não é muito interessante a respeito do segundo reinado. E um outro terceiro reino, de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Então, esse reino dominará sobre toda a terra. O interessante disso tudo aqui, irmã, é que Daniel 8:20, deixa eu subir aqui para a gente ir lá para Daniel 8:20. Em Daniel 8:20 nós temos uma outra revelação extraordinária. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Hoje colocados assim porque conhecem os reinados, né? Reino da Média e da Pérsia. Então, esse carneiro que tinha 2 chifres eram representados por esses 2 reinados. Mas olha o verso 3 do 8 ainda, o que diz. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava postado diante do rio, o qual tinha 2 chifres. É o mesmo carneiro mencionado lá embaixo. Isso. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Exato, irmã. Então, observe aqui que os 2 chifres são representados por esses 2 reinados. Mas o último reinado é mencionado como um que é ampliado à terra toda. E segundo a história, irmã, o único reinado que é ampliado na terra toda é o reinado dos persas, tá? Então, é por isso que nós colocamos isso lá no vídeo, tá certo? Espero que a irmã tenha compreendido. Mais acima nós temos um irmão novo que se achegou também, o irmão Andrei. O que ele mencionou, Mariane? Ler mais isso. Isso. Boa tarde, estou buscando a verdade. Já fui católico, já fui evangélico, já saí do sistema religioso, já descobri que a terra é plana, já descobri que o povo do Altíssimo são os hebreus, descendentes de Jacó. Não guardo e nem comemoro nenhum tipo de festas ou festividades, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, aniversário, etc. Exato, irmão. Seu comentário ficou excelente. Muito obrigado por estar participando conosco. Não se esqueça de fazer as suas próprias observações, seus próprios estudos. Nós agradecemos ter colocado aqui a sua experiência pessoal. É bom de se ver, é bonito de se observar tudo isso e ver que as pessoas estão empenhadas em fazer a vontade do Criador. Mais acima, o Jefferson 6631, o que ele comentou? Eu acredito que os gasnadores são permitidos justamente pela força dos textos. Irmão, nós somos bem objetivos aqui. Olha só, força dos textos ou força dos tradicionalismos ou força dos termos teológicos. Quando o Criador diz que não, é não, certo? Então, quando a gente vê isso aí escrito, ótimo. E quando a gente vê na prática? Eu sempre converso com alguns alunos na escola e a gente vai observar que aqueles que ingerem tanto o ovo, por exemplo, do pato, no vídeo mencionado aí, que o irmão deixou o comentário, tanto... eu vou até abrir o vídeo lá que tem um outro comentário penitente para a gente fazer que eu ia deixando para trás. Eu não sei nem porque que não apareceu aqui. Então, irmão, eu queria que você entendesse o seguinte. Esse vídeo aqui, nós fizemos... Um pessoal começou a dizer que não era impuro. É lógico que para as coisas puras e impuras, alguns o Criador diz que não vai entrar no reino do céu quem come determinada coisa. Rato, por exemplo, e porco, por exemplo. É dito dele. Répteis. Ele não desmandou isso aí não, tá? Agora, quanto ao pato, o que eu tenho observado? Algumas pessoas que fazem ingestão dele, normalmente sentem inflamações depois. Às vezes um dente não estava muito bom, ele piora, certo? Às vezes algumas inflamações cutâneas. Então, realmente é uma carne suja. E nós que moramos aqui na área rural, irmão, nós já tivemos patos aqui, não ingeríamos o ovo e não ingeríamos a carne, mas eles observávamos que eles comiam tudo quanto é tipo de podriqueira que existe. Eles fazem a limpeza do local. São animais para limpeza. Se o irmão achar por bem comer, fique à vontade, nós respeitamos a vivência de cada pessoa, tá bom? Outras pessoas deixou aqui um comentário em cima de comentário. Eu não vou encontrar agora... Eu não vou encontrar. Mas eu sei que uma pessoa deixou um comentário aqui
falando que nesse vídeo, depois eu vou até encaminhar para a pessoa, que foi abolido na cruz. Foi liberado. Paulo diz que foi liberado. Não, eu já mencionei. A gente não pode ficar no achismo. Quando existe uma lei, tem que ter outra lei, outra orientação. Assim, fala ao povo que pode comer. E a gente não encontra. Tá certo? Uma orientação dizendo assim, ó, eu sou profeta, falou comigo, e ele disse, ó, fala ao povo que não deve comer, nós não encontramos. Então, o que nós não podemos fazer aqui conforme nós achamos. Tem que ocorrer conforme o que está escrito, a demanda da escrita em si. Nós temos aqui um outro comentário, vamos finalizando. Cadê? Isso, o irmão Andrei. Gente, boa noite. Deixa eu ver se entendi. No caso, eu e minha família podemos escolher qualquer dia da semana, seja ele uma segunda, uma quarta ou um sábado, para ser o dia do descanso sagrado? Não, irmão, nós já até respondemos para o irmão pessoalmente, ele entrou em contato pelo WhatsApp. Irmão, acredito que ficou bem compreendido. Mas já que o seu comentário está aqui, não, o Criador designou o tempo dele e nós estamos aqui nessa procura de observar o tempo dele, tá? Mas o tempo está marcado e determinado. Arroba SR Mike. Isso. Vamos lá. O paleo-hebraico, na verdade, e o proto-cananita, a língua de Canaã, era a língua falada pelos povos arameus. Abraão, por exemplo, era arameu, por isso falava essa língua. Depois, o cativeiro babilônico ganhou o nome de hebraico ou judaico, para que tivesse uma distinção. O proto-cananita era o aramaico antigo. Várias línguas nasceram dela, como o idioma fenício. Irmão, Mike, olha só um detalhe importante. Você fez uma menção aqui histórica extraordinária, isso é bom. Esses artigos históricos são bons. Mas a gente tem que fazer uma comparação interessante. Se eu não me engano, no livro de Jubileus, foi revelado a Abraão a língua... Abraão ou Enoque? Agora confundi. Mas um dos dois fora revelada a língua sagrada do Criador. Entende, irmão? Para que eles compreendessem. Então, eu acredito que foi Enoque, que ele foi o primeiro escriba. Exato. Então, a gente, ao observar o irmão Mike, nós fizemos essas observações ali para as pessoas entenderem que aquilo que é chamado de hebraico hoje é o judaico. Realmente, é uma língua criada a partir de outras, uma mistura de línguas. Como o irmão mencionou aqui, existem as interpolações, tá? Mas a língua pura mesmo, eu acho que dificilmente nós encontraríamos, a não ser que está escondido em algum lugar, algo escrito nessa língua. O irmão Andrei ainda deixou... Rapaz, eu estou chocado de verdade, pois eu já sabia de tudo isso, porém não me recordo como aprendi. Algumas coisas eu até lembro. Quem me ensinou que o Senhor vem de Baal foi o irmão Rubens, do Verdade Oculta. Agora, sobre El, eu não lembro, mas eu sabia já há muito que El é pagão também, que é errado. E isso me fez até hoje não gostar de falar Elohim, Eloá ou Emanuel. E até hoje tenho dúvida sobre o nome dos anjos, pois sei que Gabriel, Miguel, Gael, etc. não é. Deus vem de Zeus, Teus, já sabia também. Irmão, realmente é difícil nós estabelecermos um padrão de nomes hoje mediante a tanto paganismo, tá? Mas a grande importância que nós temos que descobrir como prioridade é a adoração. Nós temos que adorar em espírito e verdade para facilitar a nossa conexão com o Criador. Ele deixou ainda... Existe um documentário muito bom aqui no YouTube, feito pelo irmão Rubens, do Verdade Oculta, se chama assim, A Bíblia é Bíblica. Conta direitinho do início das Sagradas Escrituras até hoje, muito bom. Fala de como eram os papiros, pergaminhos sagrados, Septuaginta, Vulgata, Bíblia, etc. É muito bom, vocês não vão se arrepender. Irmão, eu conheço o documentário, nós vimos faz muitos anos já esse documentário, é um documentário bom mesmo. E apesar de nós estarmos seguindo uma linha um pouquinho diferente, né, irmão Rubens seguiu uma linha um pouquinho diferente da nossa, né, sem calendário, essas coisas, sem observar tempo, mas enfim, obrigado pela sua observação, o Criador abençoe,
Nós somos gratos pela companhia de vocês. E por último, deixou aqui o Valdeone. O que ele comentou, Mariane? Interessantíssimo, porém a Bíblia só menciona mês de 30 dias a cada dia primeiro e o início de toda semana sendo com cada lua. Não, irmão. Nós acabamos, vou encaminhar o vídeo aqui para você no seu comentário. Nós mencionamos lá atrás que não é a lua. Isso é erro de tradição e tradução. Isso, e tá? já tem muitos vídeos no canal falando desse conteúdo, um conteúdo amplo, né? E sobre os 30 dias a gente responde também, tem outros vídeos lá, eu vou encaminhar para o irmão, tá certo? Mas a cabeça do mês significa começo, que também começa com a lua nova, não é? Irmão, não, Rodesh e Area Rosh Rodesh são coisas diferentes, são coisas distintas, fizeram um ajuste para adorar a lua, mas não é por aí, tá certo? O que mais que ele mencionou? Mas 42 meses, equivalente a 1.260 dias, aí mostra que os meses são de somente 30 dias. Queria mais aprofundar esses estudos. Isso, irmão, nós deixamos uma série de Daniel lá. Veja a série que você vai compreender, tá? A série está bem distinta lá. O que mais que ele comentou, Mariane? Tem número para fazer estudos online ou grupos de WhatsApp? Irmão, no começo do vídeo nós colocamos o link lá no canal, tá? É só dar uma olhadinha no começo do vídeo. Desse que eu vou te mandar, você tem um link para o WhatsApp e para o Telegram, tá certo? Tá na tela inicial do canal. E nós ficaremos muito felizes em atender você, em ser útil, sentiremos-nos plenos ao auxiliar e também aprender com os irmãos também. O Criador vos abençoe, eu espero que você tenha compreendido. Acabou que o vídeo ficou grande, mas o assunto é extraordinário, não foi? Eu espero que você tenha gostado, não esqueça de compartilhar com as pessoas que você gosta. Nós vamos ficando por aqui em oração por você. O Criador abençoe você e sua casa. O Criador abençoe a todos.